Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Professor PH na área, começando aqui mais um tópico que a gente vai estudar dentro do nosso assunto de geometria básica, geometria plana. Já falamos de um bocadinho de coisa. Chegou a hora da gente trabalhar especificamente com a parte de círculo e circunferência, tá certo? Separei um materialzinho bem legal pra gente, então fazendo sempre aquela mescla, como vocês já são passados na casca do alho aqui no nosso curso de matemática. Sempre mesclando teoria com exercícios. Vamos começar, estamos na parte do módulo de geometria, tá certo? E o nosso assunto agora, trabalhar com a parte de círculo e circunferência. Vamos começar? Então, bora começar os nossos trabalhos. Já vamos aqui na tela, né? No nosso curso de matemática, começando do zero, que já está bem na frente, né? Envolvendo já a parte de geometria para a gente aqui. Olha só, começando inicialmente do conceito de círculo e circunferência. Sempre pode ter uma ideia bem parecida para a gente desses conceitos, então é sempre interessante que a gente já comece com eles. Tem diferença entre círculo e circunferência? A circunferência é o conjunto de pontos pertencentes ao plano, que é dado um ponto fixo O, o zero O, possuem a mesma distância até o ponto. Em círculo é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Tá aí duas figurinhas para ajudar a gente. Pessoal, se a gente pensar, você aí, comedor de pizza, imagine a seguinte situação. Você chegou a pedir aquela pizza lá na sua casa, o cara pediu: Eu quero uma pizza com borda de catupiry, que você gosta de ficar se lambuzando aqui assim, com aquele catupiry derretido aqui assim. Por que eu estou lembrando disso? Porque a pizza tem um formato circular, a borda dessa pizza é compreendida no nosso estudo da geometria como a circunferência. Tanto é, vamos voltar lá para o nosso textinho, conjunto de pontos pertencentes ao plano, que dado um ponto fixo O, tem essa mesma distância, que daqui a pouco nós vamos ver a parte conceitual. Então, o que vale para a minha circunferência é isso aqui, ó. É a borda da nossa pizza, né? Como colocado há pouco para você, da nossa pizza com borda de catupiry. Então, a borda é a circunferência. Tá certo? O recheio, você pediu lá, eu quero de 3 agora, né? Eu quero uma parte de calabresa, uma parte de portuguesa e uma parte de mais frango catupiry. Ou para gostar de frango catupiry, gostar de catupiry, né? Então, a ideia é que o círculo, né, é o conjunto de pontos, é toda esta área delimitada da minha circunferência, todo esse trabalho aqui, né, toda essa região que ele fala de pontos resultantes da união entre a circunferência e seus pontos internos. A circunferência, que a gente já sabe que é a borda, e seus pontos internos, como, né, numa ideia geral desta área que a gente precisa ter. Então pronto, inicialmente já temos o conceito. Há, né, uma confusão, às vezes a questão fala de circunferência, mas quer se referir a círculo, mas a ideia é que a gente tenha bem em mente essa separação dessas duas situações. Tudo bem? Fechou legal? O primeiro conceito. E aí, já entrando nesse conceito, a gente vai ver alguns elementos que podem ser trabalhados, que vão aparecer nas nossas questões envolvendo a parte de círculo e circunferência. Vem para cá, olha para cá. Bom, tá aqui inicialmente são elementos do círculo e da minha circunferência. Eu fiz uma figurinha aqui ao lado do meu plano. Eu vou tentar traçar aqui. Rapaz, até que ficou bonita a minha circunferência, tá certo? Eu tenho o centro, normalmente eles botam centro O, centro C. Eu vou colocar o Ozinho aqui assim, o centro O, o centro da minha circunferência. Imagine que se você pegar um prego com um barbante amarrado a este prego e na outra ponta deste barbante uma caneta. Se você fixar este prego e rodar este barbante em torno desse prego, você vai formar a nossa circunferência, vai formar também o nosso círculo. E esse ponto é o nosso ponto central, é o centro da minha circunferência.
onde essa distância ficará sempre igual. Essa distância do ponto, do centro, até a borda da minha pizza, até a minha circunferência, será sempre igual. Chamamos essa parte de centro. O barbante que a gente acabou de citar, é o meu raio. Às vezes R minúsculo, às vezes R maiúsculo, e a ideia é que é o meu barbante, é essa distância que eu terei entre o centro da minha circunferência, e qualquer ponto da minha circunferência, tá? Então tá aqui o meu raio R, tá certo? O diâmetro, às vezes chamado de D maiúsculo, às vezes chamado de D minúsculo, isso aqui é 2 vezes o raio. A ideia que nós precisamos ter, eu vou inclusive aqui mudar um pouquinho de cor para a gente, é que se eu pegar uma reta de uma ponta a outra da minha circunferência, passando pelo centro, eu tenho o diâmetro. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. A reta em preto, eu vou inclusive colocar aqui de preto anotado para fazer a referência ao meu texto, à minha figura. Eu tenho aqui o meu diâmetro, de novo, né? É 2 vezes o raio. Se você notar, tem 2 pedacinhos desses, mas a ideia, conceitualmente falando assim, é você ter uma reta saindo de um ponto da circunferência a outro, passando pelo centro, tá certo? Passando pelo centro. Isso é o conceito de diâmetro, de novo, que é uma ideia de 2 vezes o raio. São 2 raios que a gente precisa ter. Tudo bem? A corda. Bom, a corda nada mais é do que um segmento de reta por dentro da circunferência, sem necessariamente passar pelo centro. Eu vou pegar, por exemplo, a corda que eu vou chamar de C e vou fazer este caminho. Tá? Eu fui de um ponto a outro da minha circunferência sem passar pelo centro. Sem problema nenhum, chamamos isso de uma corda. A partir desta corda, eu posso, por exemplo, falar do meu arco A, que é um pedaço da minha circunferência, um arco que a gente precisa ter, que nós chamamos aqui, né, desse espaço que a gente até fez um pouquinho mais escuro. A partir desse arco, e se eu pegar este arco e ligar ao centro da minha circunferência, ou seja, criar 2 raios a partir deste arco, nós chamamos de setor circular. É um setorzinho, um pedaço da minha circunferência formado por esse arco e delimitado entre 2 raios. Por último, eu tenho o ângulo central, que eu chamarei de, sei lá, AC, que é como, por exemplo, o encontro de 2 raios nesse setor circular, por exemplo, forma aqui para mim um ângulo central, um ângulo traçado a partir de 2 raios encontrando-se na origem, encontrando-se no centro. Então, pessoal, essa é a ideia inicial que a gente precisa ter dos termos que podem aparecer. Normalmente, raio e diâmetro são muito fortes, sempre aparecem nas nossas provas, especialmente quando envolver a parte do comprimento, alguns chamam até de perímetro, como também da área da circunferência. A gente vai ver daqui a pouco a área do círculo que a gente vai trabalhar. Então, conhecer inicialmente essa nomenclatura, esses termos, esses elementos são importantes para, logicamente, se cair na hora da nossa prova, a gente poder aplicar. E eu já começo daqui a pouco com a nossa primeira questãozinha para a gente trabalhar, porque aquela nossa ideia do estudo da geometria, dos outros conceitos que a gente já pode até ter estudado, triângulo, quadrilátero, enfim, nós vamos incorporar dentro desses conceitos o conceito agora estudado da minha circunferência. E aí pode vir todo mundo no mesmo balaio. Eu posso precisar de determinados conceitos estudados na circunferência para encontrar um outro assunto, uma área de outro assunto, como é
o tema que a gente vai falar, a questão que a gente vai falar agora. Vamos começar a esquentar nossos motores? Tá aí. Já a nossa primeira questão é muito comum nas nossas provas aparecerem figuras já montadas para que a gente possa analisar essas figuras e traçar uma determinada regra ou uma análise, né, uma conclusão a partir dessa figura. Olha o que é que ele me diz. Deixa eu até aqui no vermelho. A figura a seguir mostra a circunferência de centro O. Opa, ó, centro O. Um diâmetro AB. Diâmetro, 2 vezes o raio, que liga uma ponta à outra da minha circunferência, passando pelo centro. E uma corda, uma reta dentro da minha circunferência CD, perpendicular, já sabemos esse conceito, 90 graus para ele aqui, ao segmento AB. Sabe-se que OM é igual a 2, este pedacinho aqui, OM é igual a 2, eu vou deixar só aqui assim, ó, 2. E MA, este outro pedacinho daqui, igual a 4 centímetros, vou colocar aqui 4. Já dou um stop in the name of love, não quero nem saber o que é que ele está me dizendo aqui. Vou dar um stop in the name of love e só na minha visualização da minha figura eu consigo ver que do centro a um ponto, no caso o ponto A da minha circunferência, temos o meu raio, que é 2 mais 4, vai ser 6, no caso centímetros, como ele me coloca. É o centro, é a distância que eu tenho do centro, perdão, o raio, é a distância que eu tenho do centro da minha circunferência a um ponto, no caso o ponto A, sobre a circunferência que nós temos o raio. Esse é esse pedacinho de 2, como ele nos colocou, com mais o outro pedacinho de 4. Isso quer dizer também que este raio OA ou AO, essa retazinha, eu posso dizer também que o diâmetro de uma ponta a outra é 2 vezes 6, vai me dar 12 centímetros. Pronto, já começamos uma análise com base no nosso conceito estudado inicialmente relativo à minha circunferência. O que é que ele está me pedindo? A área do triângulo. Olha só, com base nessa circunferência, com base nessas primeiras deduções que a gente acabou de fazer, a gente consegue pensar na área do triângulo. Vai pegar nada tem a ver com a circunferência, sem problema, mas a base, né, a visão inicial, e a gente vai fazer agora uns tracinhos bem tchutchuquinho da melhor qualidade, vai servir para a gente resolver a questão com conceitos, né, com elementos envolvendo a minha circunferência. Vem para cá. Olha para aqui, vou inclusive mudar a cor, vou colocar aqui de preto. Imagine o seguinte, vê se você consegue deduzir aí comigo, que este pedacinho daqui, de O até D, da mesma forma que eu vou deixar só ele aqui assim, porque só com isso a gente consegue enxergar legal. Veja, primeiro de tudo, a área do triângulo é quem? É base, vezes a altura sobre 2. Não é assim? Então a minha ideia é que para calcular a área deste triângulo, eu preciso descobrir a base. No caso, a base CD. Vezes a altura. Opa, a altura aqui, se a gente pensar um pouquinho, a gente já tem ela. A gente pode dizer aqui que a altura vai ser 2, o pedacinho de 2, mais o raio. Veja que isso aqui em preto agora está representando a minha altura. Que será quem? O meu raio de O até B, 6, mais o pedacinho de OM. OM é igual a 2, porém, portanto, eu tenho a minha altura igual a 8 centímetros. Falta então eu descobrir a minha base. Falta eu descobrir CD. E aí se eu trouxer um pouquinho este triângulo para cá, formado por um triângulo retângulo com o ponto O, com o ponto M, com o ponto O e com o ponto D, eu consigo fazer algumas deduções. Primeiro, esse MO, OM é igual a 2. O OD é o raio é igual a 6. E eu vou buscar esse pedacinho X aqui. Para que eu vou pegar esse pedacinho X? Esse pedacinho X
é igual a esse pedacinho x, porque essa reta CD foi dividida ao meio. Se eu descobrir o valor de x, eu descubro o valor da minha base. Olha aquele nosso trabalho que a gente já falou anteriormente, da gente pensar técnica Jack Estripador por partes. Então a gente começou a preparar. O que é que eu preciso? Base vezes a altura sobre 2, que é a área do meu triângulo. Beleza, a altura eu já consigo enxergar com base nas definições que nós tivemos da circunferência, do raio e dos dados que a questão nos dá. Olhando também, vimos que esse triângulo retângulo pode me levar a descobrir a minha base. Teorema de Pitágoras, vamos para ele. Depois a gente chega no nosso finalzinho da nossa técnica Jack Estripador, vem para cá. É x ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. X ao quadrado mais 4 é igual a 36. X ao quadrado é igual a 36 menos 4, que vai me dar 32. X ao quadrado, perdão, x é igual a raiz de 32. Você vai encontrar isso aqui, 2 elevado a 5, você vai tirar 2 ao quadrado, que vai dar 4, vai ficar 4 raiz de 2. Essa continha eu já não vou fazer, você já é para ser passado na casca do alho e já sair direitinho para essa situação. Tudo bem? Então, este pedacinho aqui, vou até tirar ele daqui, fazer diferente, este pedacinho daqui, que é igual a este pedacinho daqui, é igual a 4 raiz de 2. Logo, a minha base será 2 vezes 4 raiz de 2 é igual a 8 raiz de 2 centímetros. E a gente diz, como meu povo morreu Maria para errar. Acabou a nossa questãozinha, vem para cá que a área do meu triângulo vai ser a base 8 raiz de 2 vezes a altura, que é 8, dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 8 dá 32. 32 raiz de 2 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Gabarito da nossa questão, letra D, bem tchutchuquinha aqui pra gente. Fechou legal? Então veja. Apenas para exemplificar aquilo que a gente já vem falando em algumas aulas para cá, né, em alguns blocos para cá. A ideia é da gente trabalhar todo mundo com o mesmo balaio. Já vimos situações, inclusive, de outros assuntos, mas dentro da geometria também pode aparecer. E eu precisei, na minha visão, inicialmente do quê? Dos meus conceitos, dos meus elementos que estão dentro da minha circunferência. Mesmo que depois daí eu não precise trabalhar mais na circunferência, mas ela será a base a encontrar, no nosso caso, o raio, foi fundamental para a gente desenvolver o raciocínio para chegar ao meu triângulo. Beleza demais? Tchutchuquinha da melhor qualidade é para esquentar nossos motores. Primeira questãozinha, mas vamos segurar um pouquinho mais, vamos ver um pouquinho mais de teoria para a gente ver, né, saber mais a respeito desse assunto. Vamos lá? Bom, a gente entra agora em dois conceitos extremamente importantes para a gente trabalhar. O comprimento da circunferência. O que vem a ser isso? O comprimento da circunferência, também chamado, ó, aquilo que eu falei para você, de perímetro. Algumas provas trazem o pedido, né, do comprimento dessa circunferência como o perímetro. A ideia é que você precisa ter, e a gente vai ler também daqui a pouco, é que se você pegar uma determinada circunferência, partir em qualquer ponto essa circunferência e, digamos, alinhá-la, transformá-la em uma reta, é esse o comprimento que eu vou precisar saber. É como ele diz aqui, corresponde ao tamanho da linha que forma a minha circunferência. Esse comprimento C é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Vou até deixar maiorzinho para a gente aqui. Onde o π é um número que vale aproximadamente 3,14. Já estamos chegando ao conceito de π para a gente trabalhar 2 vezes π vezes o raio, né? O raiozinho que a gente precisa já vem a partir do nosso conceito. Tudo bem? Então, olha só. Algumas questões podem trazer, inclusive, o resultado em π. 13π, 32π, 8π, não interessa. Ou, em alguns casos, ele pode me dar o valor, às vezes igual a 3, 3,1, 3,14. A gente vai manter aqui por base, por padrão, 3,14, a não ser que ele nos diga um valor diferente na questão.
Tá certo? É interessante. Tem bancos que não fazem, tem bancos que não fazem, tem bancos que não colocam esse valor, mas aí a gente fica também de tchutchuquinha, que a gente já sabe. Então, digamos que para o nosso caso, ele me dê, por exemplo, uma determinada circunferência de raio igual a 2 centímetros. Ora, se eu quiser o comprimento daqui vai ser 2 vezes o meu π vezes 2. Isso vai me dar igual a 4π, ou, se ele quiser, 3,14 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 1, 4, 5, 12,56 aproximadamente centímetros, tá? Eu mantenho a minha unidade como a do raio, aqui pra gente. Tudo bem? Então 12,6 nesse exemplo, então 4π depende muito de como a questão me colocar, a questão tratar. Vixe, em uma praça, uma pista de corrida circular, ó, captando as informações, é um círculo com 50 metros de raio. Então a nossa pista, a primeira ideia já é saber que isso aqui é um círculo, esse círculo, ele me dá raio igual a 50 metros, e um corredor deu 7 voltas completas nessa pista. A ideia é que eu tenho este círculo de raio 50 metros, e ele vai dando voltas nesse círculo, ou seja, inicialmente ele está pedindo o comprimento desse círculo, ele está pedindo C igual a 2 vezes o π vezes o raio, isso de apenas uma única volta. Veja, ele não me colocou aqui o valor do meu π, vamos atribuir a ele o 3,14, tá certo? Assim eu terei que o meu comprimento será 2 vezes 50 vai dar 100, 100 vezes 3,14 vai dar 314, o quê? 314 metros. Aqui o pensamento é, eu acabei de dar uma volta, é o comprimento de uma volta. Ora, se a questão me fala em 7 voltas completas, eu vou pegar a quantidade de voltas, até o percurso, né, que ele colocou aí, né, vai percorrer, ele percorreu 7 vezes 314 metros, 7 vezes 4, 28, vai 2, 7 vezes 1, 7, 2, 9, 7 vezes 3 vai dar 21, 2.198 metros quadrados, metros, não metros quadrados, metros, que é aproximadamente 2.200, como ele me coloca aqui na minha questão. Tá certo? Então, inicialmente, uma questão bem tranquila envolvendo o comprimento. É muito mais de você conseguir ler, interpretar a minha questão e entender que o que ele me pede, é o valor, né, no caso, o comprimento. O comprimento são 7 voltas, 7 vezes o comprimento dessa circunferência. Fechou legal? Bora continuar. Tem mais. Opa, tem uma outra aqui, olha só, essa aqui é bem legal, por quê? Porque essa questão fala de um arco. De 120 graus. Se um arco de 120 graus de um dado círculo tem comprimento, olha só o comprimento que ele está me falando de 8π centímetros, o seu raio tem o comprimento. Pessoal, existe uma regrazinha para ele. Tá certo? Para você calcular, nós acabamos de aprender o comprimento de uma determinada circunferência. Mas existe também uma formulazinha para o cálculo de apenas um arco. Você pode aprender esta fórmula, como pode pensar um pouquinho da seguinte forma. Veja, eu posso fazer a velha e boa regra de 3. Vou também, daqui a pouco eu vou anotar a formulazinha para você, se você quiser anotar nos seus alfarrábios, sem problema nenhum. Você vai pensar assim, o comprimento de uma circunferência é calculado por 2π vezes o raio, baseado
a um ângulo alfa de 360 graus. Essa é a dimensão, é o ângulo que eu tenho para uma circunferência. Se ele me quer um arco apenas de 120 graus, o comprimento disso aqui vai ser 8π. Tranquilidade total, uma regrazinha de 3 para a gente trabalhar. Vou deixar já anotado aqui para a gente também. Se você quiser a fórmula para anotar nos seus alfarrábios, será o comprimento de um arco, será o ângulo desse arco, vezes o π, vezes o raio, dividido por 180 graus. Também pode ser trabalhado dessa formulazinha aqui, sim, aplicando direto a essa situação, a esta fórmula, você também vai encontrar o mesmo resultado que a gente. Não, pegar não quero. Aplica então a nossa regrazinha de 3, como eu mostrei agora aqui para vocês. Então, bora lá. A ideia é que produtos extremos é igual ao produto dos meios. Eu vou ter que 2 vezes o π vezes o raio, vezes os 120 graus. É igual a 8π vezes 360. Vou deixar o raio quietinho aqui. Vou passar para o outro lado quem? Vou passar 2π, vou passar 120. Corta o 8π com o 2π, sobra 4. Corta o 0 com o 0, vai embora. 36 dividido por 12 dá 3. Sobrou então 4 vezes 3, que vai me dar 12, o quê? 12 centímetros. De novo, o raio terá a mesma unidade do meu comprimento e vice-versa. O comprimento terá a mesma situação do raio. Testa, tá, meu povo? Aqui ficou de teste para vocês. Vocês vão verificar que é exatamente esse cálculo que eu acabei de fazer. Mas, né, aplicando diretamente aí, você vai também conseguir encontrar esses valores. Fechou legal? Tudo tranquilo? Então, pode se resolver. Se não lembrar na hora da fórmula, faz essa comparação com a fórmula principal, a fórmula do comprimento da nossa circunferência. Tudo bem? Vamos lá. Opa! Gabarito da nossa questão, letra B, como a gente já tinha matado direitinho aí na nossa questão. Vamos lá. Bom, o segundo conceito para a gente trabalhar é da área. O comprimento é utilizado de uma forma bem básica, bem tranquila para a gente fazer. A área já envolve, né, outras situações. O conceito também é bem tranquilo para a gente. Tá certo? O que pode acontecer é toda aquela, né, o ser mal realmente fazendo aquelas suas travessuras, digamos assim, tá certo? Mas vamos falar primeiro aqui da ideia da nossa área da circunferência. Diz o seguinte: a área de uma figura geométrica plana corresponde à medida de sua superfície. A ideia é a mesma. Na nossa circunferência, calcular a área de uma circunferência corresponde a calcular a área do círculo, que é limitado por essa circunferência, que nós vamos calcular então por cuidado para não confundir. Π vezes raio ao quadrado, trazendo a mesma ideia do meu π, sendo 3,14. Tudo bem? Então, a ideia da área envolve também o π, envolve também o raio. Comprimento, 2 vezes o π vezes o raio. Área, π vezes raio ao quadrado. Naquela mesma ideia para a gente, se por acaso a questão me trouxer um raio igual a 2 centímetros, nós vamos calcular a área sendo π vezes 2 ao quadrado. Isso é 4π ao quadrado, perdão, 4π, 2 ao quadrado, 4 vezes π, 4π. Ou eu transformo isso aqui multiplicando por 3,14, acho que a gente tinha encontrado isso, ó. 12,56. Aqui eu tomo cuidado. Se eu falo centímetros, a área é sempre ao quadrado. No nosso caso, centímetros ao quadrado seria essa nossa área, tá certo? Então, essa é a ideia que a gente precisa ter, envolvendo também área e comprimento. São normalmente os dois principais tópicos que a gente precisa falar. Tudo bem, meu povo?
façamos o seguinte: stop the Demoflop, dá uma respirada, bebe uma águazinha, toma um cafezinho e volta daqui a pouco para a gente começar a resolver alguns exercícios com base nessa área e também vendo, né, em alguns casos, aplicando a regra também do comprimento e até mesmo outros tópicos já estudados dentro da geometria. Fechou legal? Segura aí que daqui a pouco eu estou voltando. Beijo no papai, não, mamãe.